Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vou fazer uma oração. Senhor, no nome de Jesus, aqui estamos. Que nesse momento o Senhor esteja abrindo nosso entendimento, tocando o nosso coração, nos alcançando pela sua misericórdia. Coloca o guarda da minha boca, que eu me esconda atrás da cruz de Cristo e que eu fale somente o que for da sua vontade, do seu querer, que o Senhor cresça e eu diminua nesse momento. E que não venhamos a sair da sua casa da mesma forma que adentramos. No nome de Jesus. Amém. O tema da ministração dessa noite é o pecado do orgulho. E como somos orgulhosos. Nesse tempo em que vivemos, já não era para termos esse pecado tão atuante nas nossas vidas. Já não era tempo para ser tão orgulhosos. Devemos vigiar, devemos nos despir do nosso orgulho. E vocês estão olhando para o maior deles. Sou um grande orgulhoso. Sou muito apoiado no meu próprio entendimento. Na questão que minha esposa falou dessa viagem, ela falou que não tinha o desejo de ir, e eu não, apoiado no meu próprio entendimento, no meu orgulho, eu falei, não, vamos. E foi uma viagem totalmente desastrosa e fora da permissão do Senhor. Tenho também um orgulho, minha esposa sempre me adverte, no modo de falar, quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão dando certo, eu me orgulho do meu trabalho, da minha posição, de como estou indo bem, quando as pessoas me elogiam. Já não é mais tempo, irmãos, de sermos orgulhosos. Como sabemos, primeiramente a palavra vem para nós, então eu aplico ela na minha vida e trago o estudo para os irmãos, que cada um veja onde se encaixa nessa ministração. Convido os irmãos a abrir a palavra em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. E o versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Como ele era um querubim ungido, ele queria se assentar acima dos demais anjos. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, aqui a gente vê nessa palavra que o pecado entrou no céu antes da criação do mundo. O pecado adentrou sobre Lúcifer. Esse pecado terrível do orgulho. Ele queria ser como Deus. Ele sabia que ele não poderia nunca, jamais, ser mais do que Deus. Então aqui ele fala, eu serei semelhante ao Altíssimo. Convido os irmãos para abrir em Ezequiel capítulo 28.
Ezequiel 28, versículo 15. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então não era qualquer pecado que se achou sobre Lúcifer, era já um pecado conhecido. Com certeza Deus e Jesus falou para ele: você está com esse pecado, com a soberba, com o orgulho, você tem que se colocar no seu lugar. Não, era uma iniquidade. E nós temos essa iniquidade do orgulho? 16. Por causa da amplitude das tuas contratações, fostes cheios de iniquidade e pecastes. Então, por causa dele fermentar um e ali falar para outro, dessa forma, ele derrubou 1/3 dos anjos. Ele ia aqui e ali, ele fazia uma campanha muito grande, ele fazia bastante comércio no céu. Por isso, eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus, para fora do céu. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Então, a partir desse momento, ele foi lançado fora. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho, por causa do teu orgulho. Então, esse foi o pecado que ele foi lançado fora do céu. Procurei no dicionário o significado para a palavra orgulho. Substantivo masculino: sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, com a própria imagem. Só que, para mim, o Senhor falou que o significado do céu é apoiar no próprio entendimento. Uma pessoa orgulhosa, ela é totalmente apoiada no seu próprio entendimento. A Bíblia fala que o orgulho, que é arrogância, é pecado e causa muitos problemas. O orgulhoso, muitas vezes, não reconhece os seus erros. O orgulhoso, muitas vezes, não reconhece o seu erro, os seus erros. Orgulho é ter um conceito errado de si mesmo. Você se colocar numa situação, num grau mais do que você. O orgulhoso se acha superior por alguma razão, da qual ele colocou na cabeça dele que ele é melhor do que uma outra pessoa, desprezando outras pessoas. Quando o orgulho é levado ao extremo, a pessoa pode se achar tão importante como Deus, ou pensar que Deus lhe deva alguma coisa. Não, Deus tem que fazer alguma coisa por mim, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso. É o que a irmã acabou de ministrar, que ela colocou suas expectativas numa pessoa e se frustrou. E nós? Onde temos colocado as nossas expectativas? É no governo? É no próximo governo que vai entrar? Ou é no governo celestial? A nossa regra de prática é essa: saiu daqui, não dá, irmãos. Convido os irmãos a abrir a palavra em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 5.
Esse foi o versículo que Deus tocou no meu coração e falou comigo sobre o orgulho, sobre o significado espiritual da palavra orgulho. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Se você confiar no Senhor de todo o seu coração, você automaticamente não estará apoiado na sua própria vontade, no seu próprio sentimento, na sua própria força, mas você vai estar deixando tudo na mão do Senhor. Verso 6: em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele direcionará as tuas veredas. Então, em tudo que você for fazer, você colocar diante de Deus, você se consagrar a Deus, Ele vai te direcionar as direções que você precisa tomar. 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal e afasta-te do orgulho. Provérbios 13:10. Do orgulho provém só a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. Do orgulho provém só contenda, só brigas, inimizades, só coisas erradas. Mas com os bem aconselhados, com os que buscam o refúgio do Senhor, para os que buscam o conselho do Senhor, está a verdadeira sabedoria. O orgulho sufoca, destrói, mata, derruba. É um pecado mencionado com bastante frequência nas Escrituras. Realmente é muito versículos para trazer sobre esse tema. Ele é bastante mencionado. E todas as suas menções indicam que Deus o odeia. Deus não suporta gente orgulhosa. Deus realmente abomina o sentimento de orgulho. Olha o versículo Provérbios 16:5. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune, mesmo de mãos postas, mesmo com as mãos juntas, mesmo se clamar por misericórdia. Se você for orgulhoso, Deus não te chamará, não te deixará impune. Convido os irmãos para abrir em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 9. A parábola do fariseu e o coletor de impostos. Fariseu e publicano. E ele, Jesus, falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Falou essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, a pessoas totalmente orgulhosas. Então o Senhor está nos falando esta noite. Versículo 9, Lucas 18, 9. E ele, Jesus, falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então esse fariseu era extremamente orgulhoso. Ele orava consigo mesmo, no seu pensamento. Ele era tão orgulhoso que nem a voz para Deus ele queria entoar. E você? Se orgulha do seu jejum? Porque ele falou: eu jejuo 2 vezes por semana.
Tem pessoa que vai jejuar e precisa, tem a necessidade de falar para outra que está de jejum. Dou os dízimos de tudo quanto possuo. Você se orgulha do seu dízimo? Porque é um valor muito alto? Ou é médio, ou é baixo? Qual que é seu orgulho? Versículo 13. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar os olhos aos céus. Ele não queria nem erguer a sua cabeça para falar com Deus, mas batia sobre o seu peito, que era um sinal de arrependimento, um sinal de contrição, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para a sua casa, em vez do outro. Porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Convido os irmãos para abrir a palavra em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã curado da lepra. Ora, Naamã, capitão do exército da Síria, do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Então ele era um homem muito valoroso, um soldado. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. Então eles haviam prendido, ele mesmo havia prendido uma criança, uma serva, não era adulta, era uma criança. Como estão as crianças da nossa igreja? São orgulhosas? Como estão os jovens da nossa igreja? São orgulhosos? Os adultos? Onde está o orgulho na sua vida? 3. E ela disse à sua senhora, a criança falou à esposa de Naamã: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E um entrou, então uma pessoa entrou, ela estava contando, e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai lá, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: agora, quando esta carta chegar a ti, eis com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. Então o rei pegou, mandou uma carta para o outro rei de Israel: ó, então eu estou mandando meu servo aí para que você curar ele. 7. E sucedeu quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? Ele falou: o que eu posso fazer? Eu sou Deus, eu não posso fazer nada. Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. Falou: ah não, esse cara está querendo guerra contra mim, ele está me cutucando, alguma coisa ele está querendo, esse rei da Síria. 8. E sucedeu, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes,
que ele enviou ao rei, dizendo: por que rasgaste as tuas vestes? Por que você está atribulado, rei? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Deixa ele vir até mim, que ele saberá que tem um homem de Deus nessa terra. E você, é um homem? É uma mulher de Deus nesse tempo? Irmãos, as coisas vão piorar muito. Vai piorar muito. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Já não somos mais meninos, crianças na fé. Já não é mais tempo de ter esse pecado que adentrou ao céu, adentrar a sua vida. Esse orgulho maldito tem que sair da nossa vida, em nome de Jesus. 9. Assim, Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai, lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Significado da palavra Jordão, do hebraico: Yarden, significa aquele que desce, aquele que se humilha, aquele que não tem orgulho. Então, o nome do rio tinha esse significado: aquele que desce, aquele que tira o seu orgulho. 11. Porém, Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: eis que pensei, ele certamente sairia até mim e se porá de pé e clamará o nome do seu Deus e baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Ele imaginou: ele vai me sair, ele vai me tratar bem, ele vai fazer uma oração, ele vai fazer uma coisa para todo mundo ver. Não. O profeta nem da sua casa saiu, mandou um criado, falou: vai lá e fala para ele no rio e se lavar 7 vezes. Deus não age segundo a nossa vontade, no nosso tempo e da nossa maneira. 12. Não são Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Então Naamã falou: os rios que nós temos lá são muito mais limpos, são muito mais bonitos. Não posso eu me lavar neles e ficar limpos? Assim ele volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele, e disseram: meu pai, com respeito, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grandiosa, grande, não a teria feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficas limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. E ele retornou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que não há Deus em toda a terra senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. Então ele reconheceu o Deus verdadeiro e ainda queria dar um presente para o profeta. E esse foi os 7 mergulhos que ele deu no Rio Jordão. Aqui nós vamos tratar os 7 orgulhos de Naamã que precisaram ficar nas águas de Jordão. Então foi 7 coisas que ele precisou deixar no rio para que ele fosse curado. O primeiro, o orgulho de confiar na sua própria capacidade. Como lemos no versículo 1, que ele tinha muitos títulos, que ele tinha libertado a nação, que ele era um homem poderoso, valente. Naamã se orgulhava dos seus títulos, capacidades, suas medalhas e suas vitórias. E você, do que se orgulha? Da sua vida, de como você é, dos seus dons e talentos, dos dons que Deus te dá, do talento que você tem de fazer alguma coisa? Qual é o seu orgulho?
O segundo, o orgulho de ter que ouvir pessoas em posições mais baixas. Nem sempre é o líder que vai falar com você, não, irmão. Deus vai levantar aquela pessoa que não é, para te confundir. Deus vai levantar aquela pessoa que você não dá nada, é a última pessoa que você vai imaginar. Mas Deus vai usar aquela pessoa para te trazer o recado do Senhor. Então, quem que Deus usou? A servinha, a serva que foi presa, levada cativa. Naamã precisou acatar os conselhos de uma serva que ele mesmo tinha prendido. Você acha que ele ia dar ouvidos a uma criança? Jamais. Ele era tão orgulhoso que ele não queria nem escutar a voz dela. O terceiro mergulho, o orgulho de não querer ouvir a família. Sua esposa tentou falar com ele, tentou falar, temos uma criada aqui que vai te ajudar. Ele não quis. Se tem alguém que Deus usa para nos fazer entender sua vontade, é a nossa família. Misericórdia. O quanto que, quando esse terceiro mergulho, o orgulho que ele teve que deixar lá, falou comigo, porque a minha maior dificuldade é de ouvir a minha esposa. Eu tenho grande dificuldade de ouvir ela. E nós também temos dificuldades, porque os nossos cônjuges falam alguma coisa para nós, já aconteceu ao contrário também, eu falando para ela. Não. Quando um líder, ou a pastora, ou o pastor falou para ela aquilo que você já tinha dito, ela acatou. Então, é assim, nós somos muito orgulhosos, nós temos dificuldade de ouvir os nossos familiares. Mesmo que eles não sejam cristãos, Deus usa até as pedras. Deus usou uma mula com Balaão. O quarto orgulho que ele teve que deixar, o quarto mergulho, o orgulho de querer ser recebido pelo profeta, pelos líderes, a necessidade de aprovação. Como anda a sua necessidade de aprovação? Você precisa ser aprovado por quem? Por homens ou por Deus? Qual é o seu orgulho? Gostamos de ser bajulados. Como gostamos, irmãos? Como gostamos de receber elogios, de fazer as coisas certas para ser reconhecidos, ouvir o que queremos e não o que precisamos. Jovens, os verdadeiros amigos de vocês vão falar coisas duras para você não fazer aquilo, para você não beber, para você não se envolver com droga, não se envolver com coisas erradas. Os verdadeiros amigos de vocês é o seu pai e a sua mãe, primeiramente, e Deus. O quinto mergulho, o quinto orgulho que ele teve que deixar, o orgulho de querer que as coisas saiam conforme nós estabelecemos. Ele falou, não, eu achei que o profeta ia me atender, ele mandou um servo. Isso é o verdadeiro apoiar no entendimento, querer controlar as situações. Deus não age segundo a nossa vontade, no nosso tempo e nem da nossa maneira. É da forma que Ele determinou. O sexto orgulho e o mergulho que Ele deu é a mania de grandeza e a soberba. Ele falou, não são Abana e Farpar, os rios lá muito mais limpos, despoluídos, não são melhores do que esse rio? Querer ser mais do que os outros, por causa do seu trabalho, seu carro, sua conta bancária, suas roupas. Qual que é seu orgulho, irmão? É o seu trabalho? É seu status? É o seu carro que você tem? Se ele é do ano, se ele não é? É sua conta bancária? Você coloca suas expectativas na sua conta bancária? É as roupas que você tem, que você compra? É as vaidades? Qual é o seu orgulho? Sétimo, o maior orgulho de todos é não obedecer à voz do profeta, de Deus, dos líderes. O maior orgulho que uma pessoa pode ter é seu líder, Deus, o profeta, te falar, faça isso, e você não obedecer. Quando Deus te dá
uma providência, quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te dá um rumo, um caminho, e você não obedecer, é o maior orgulho, é o orgulho que é mais difícil de ser tirado. Reconhecer que há um só Deus em Israel. Após isso, após ele reconhecer que havia só um Deus verdadeiro, só o Deus de Israel, aí sim ele foi curado. Ouvir a voz de Deus, de líderes, e obedecer. Depois que Naamã deixou o orgulho de lado e obedeceu a voz do profeta, ele foi curado. Mas o orgulhoso Naamã, que se abaixou nas águas lamacentas do Jordão, lavou ali o seu orgulho, sua prepotência, lavou o seu coração diante de Deus. Não somente a lepra foi curada, não somente o exterior dele foi curado, mas o coração dele também, a alma, os sentimentos dele. Aliás, primeiro Deus curou ele por dentro, e depois a sua pele, depois por fora. Essa semana a irmã postou esse texto no grupo, eu achei muito interessante. O pecado que mais se aproxima de ser desesperançadamente incurável é o pecado que mais foge à esperança de ser curado. É o orgulho da opinião própria, é você se achar algo. E o egoísmo de todo o crescimento. Testemunhos Seletos, capítulo 3, página 183. Convido os irmãos para abrir no Salmos capítulo 10. Salmos 10, versículo 1. Porque tu estás de longe, ó Senhor, porque escondes a ti mesmo em tempo de dificuldades? Então o salmista está falando para Deus: porque o Senhor está longe, o Senhor não está me respondendo, quando eu mais preciso, o Senhor está em silêncio. Os perversos no seu orgulho perseguem os pobres, que sejam apanhados nos artifícios que imaginam. Porque o perverso se gaba do desejo do seu coração, e bendiz o cobiçoso a quem o Senhor abomina. O perverso, pelo orgulho do seu semblante, não buscará a Deus. Então a pessoa ímpia, a pessoa que está separada de Deus, a pessoa que está orgulhosa, não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Deus não é 100% a razão do seu viver. Deus não está em todos os seus pensamentos. O que está no seu pensamento? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Se não é Deus que está no seu pensamento, quem que é? O diabo. Deus não está em todos os seus pensamentos. É o que o Senhor fala para a igreja nessa noite. E o versículo 17: Senhor, tu ouviste o desejo dos humildes. Senhor, depois disso, depois que nós deixamos a soberba, o orgulho, ouve o pedido, o desejo dos humildes. Tu prepararás os seus corações, farás com que o teu ouvido os ouça. Então, depois que Deus tirar o orgulho da nossa vida, Ele vai preparar o nosso coração, a nossa mente, e Ele vai farás com que o teu ouvido os ouça. Aí sim, depois de deixarmos o orgulho, a nossa oração vai chegar até o Senhor. Para finalizar, convido os irmãos a abrir em Jeremias capítulo 50. Jeremias 50.
Uma palavra que o Senhor deixa para a igreja para finalizar o estudo dessa noite. Jeremias, capítulo 50, versículo 31. Eis que sou contra ti, ó tu, o mais orgulhoso, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque teu dia é vindo, e o tempo em que te visitarei. Então o dia está chegando, orgulhoso. 32. E o mais orgulhoso tropeçará e cairá, e ninguém o erguerá. Amém? Que Deus possa abençoar cada um. Em nome de Jesus. Primeiro comentário do Ezequiel 28. Esse que está no meio, 28:2. o rodapé. Materiais de 1888. É o que está. Isso. Ezequiel 28 é o comentário que está no meio da Bíblia, bem no centro. Está assim, 28, 2.2. Eu não gosto de falar o número da página, senão os irmãos não aprendem a manusear a palavra. No comentário, Lúcifer foi o primeiro ser insano no universo. Todo pecado é egoísmo. O primeiro pecado de Satanás foi o egoísmo. Ele procurou captar poder, exaltar o ego. Uma espécie de insanidade levou-o a buscar superar a Deus. E a tentação que levou Adão a pecar foi a falsa declaração de Satanás de que era possível alcançar algo além do que ele já desfrutava. Possível para ele ser como o próprio Deus. Assim, sementes de egoísmo, sementes do pecado, foram semeadas no coração humano. Materiais, 1888. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, antes da gente cantar, eu só pedi para o Jorge ler esse comentário, porque ele fala, ele mostra o tanto aonde chega o orgulho do ser humano. Adão já tinha tudo, e ele não precisava de mais nada, mas ele quis além. E o orgulhoso, ele nunca é satisfeito. Uma pessoa orgulhosa, ela está sempre querendo mais. Lúcifer tinha tudo, mas ele queria mais. E o orgulhoso, ele é descontente, ele é insatisfeito. É uma pessoa que está sempre buscando. E a gente não se aquieta no que Deus já nos deu. Deus fala para a gente não ser como a Marta, mas como a Maria. E a pessoa que faz coisa demais, você pode ver. Eu já agi como Marta quantas vezes? Eu sei que o orgulho de achar que eu preciso fazer, eu. Quantas vezes, né, no versículo lá, fala do Lúcifer, eu quero ser, eu fiz isso, eu fiz aquilo, até a pastora destacou isso agora. Quantas coisas nós queremos por causa do egoísmo e por causa do orgulho. E esse é um pecado que foi trazido para nós e que ele é extremamente sério. E faz a igreja ficar pesada, faz a igreja empacar. Nós vamos cantar agora um louvor que fala justamente para o Senhor quebrar o orgulho. Mas se a gente só cantar pensando na melodia e não na letra, isso não vai trazer ministração à nossa vida. É muito mais importante o que está escrito, para que a gente faça disso uma profissão de fé e pedir para o Senhor fazer isso essa noite conosco. Amém? Vamos nos colocar em pé.